Eu nunca imaginei que seria coveiro. Quer dizer, quem cresce sonhando em lidar com a morte todos os dias, né? Mas a vida tem dessas, e aqui estou eu. Meu nome é Miguel, e já faz 5 anos que cuido do cemitério no fim da cidade. O trabalho não é glamouroso, claro, mas é honesto. E, acredite ou não, tem um certo tipo de paz que você encontra entre as lápides. Pelo menos, era assim que eu pensava no começo. A rotina parecia simples: cavar, enterrar e dar manutenção nos túmulos. Mas foi só depois de algumas semanas que percebi que o lugar guardava algo mais. Algo que as pessoas não viam, mas eu sentia. Eu me lembro bem do primeiro dia que senti o cemitério vivo, por assim dizer. Era uma quarta-feira, no fim da tarde. O céu estava nublado, e o ar tinha aquele cheiro úmido, típico de quando a chuva está por vir. Eu já estava acostumado com a solidão do meu trabalho. A maioria das pessoas só aparece no cemitério durante o dia, para enterrar alguém ou visitar os mortos. Depois das 5, é só você, o silêncio, e o vento assobiando entre as lápides. Normalmente, isso não me incomodava, mas naquela noite foi diferente. O ar estava pesado, e o silêncio, bem, o silêncio parecia cheio. Não sei explicar direito, mas era como se houvesse algo mais naquela quietude. Quando o sol começou a se pôr, estava finalizando uma das últimas tarefas do dia: enterrar uma senhora que havia falecido de causas naturais. Nada de estranho nisso, certo? Só mais um dia no trabalho. Mas enquanto eu jogava as últimas pasadas de terra, senti algo que nunca tinha sentido antes. Um arrepio subiu pela minha espinha, do nada. Não era só frio. Era uma sensação estranha, como se alguém estivesse de olho em mim, me observando. Parei por um instante, olhei em volta, e, claro, não tinha ninguém ali. Só eu e as lápides. Mas aquele arrepio continuou, e eu sabia que tinha algo errado. Algo que não conseguia ver, mas que estava ali, com certeza. Sabe quando você está sozinho em casa e tem certeza de que ouviu um barulho no corredor? E aí você fica paralisado por alguns segundos, esperando ouvir de novo, mas nada acontece? Foi exatamente assim que me senti naquela noite. O cemitério, que antes parecia só um lugar quieto e solitário, começou a parecer habitado. Eu tentei me concentrar no que estava fazendo, terminar o trabalho e ir embora, mas minha mente não parava de rodar. Será que era coisa da minha cabeça? O cansaço? Talvez. Ou talvez não. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em espíritos ou coisas do tipo, mas depois daquela noite, comecei a duvidar das minhas certezas. Terminei o serviço o mais rápido que pude, fechei o portão do cemitério e fui para casa. Mas, naquela noite, quando deitei a cabeça no travesseiro, a sensação não me deixou em paz. Aquela impressão de estar sendo observado, aquele arrepio, ainda me acompanhavam. Eu tentei esquecer, dizendo para mim mesmo que era só uma impressão boba. Só cansaço acumulado. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Sabia que aquele cemitério tinha algo mais. E, a partir dali, as noites nunca mais foram as mesmas. O que eu não sabia era que aquilo era só o começo. Como em qualquer outro dia, o turno começou tranquilo. Peguei minhas ferramentas, me certifiquei de que as lanternas estavam funcionando e fui direto para o local do novo enterro que estava marcado para a manhã seguinte. O cemitério parecia o mesmo de sempre, calmo, silencioso, mas naquela noite, senti algo diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado, uma pressão esquisita, sabe? Tipo quando você entra em um lugar fechado por muito tempo, mas ali, no meio de um cemitério a céu aberto. Comecei a cavar o buraco como de costume. O som da pá afundando na terra sempre foi meio terapêutico para mim, só que dessa vez, o silêncio parecia exagerado. Não havia o som do vento, dos insetos, nada. Parecia que até o mundo lá fora tinha dado uma pausa. Continuei o trabalho, mas não demorou muito até começar a me sentir observado. Eu sabia que não tinha mais ninguém por ali, até porque o cemitério ficava longe da cidade, em uma área meio isolada.
mas a sensação de ter alguém me espiando só aumentava. Parecia que a qualquer momento, uma mão invisível iria tocar meu ombro. De vez em quando, olhava por cima do ombro, esperando ver alguma coisa. Nada. Só aquelas lápides antigas e o brilho fraco da lanterna balançando no chão enquanto eu cavava. Foi aí que, do nada, ouvi um barulho. Um estalo, como se uma pedra tivesse sido chutada. Meu primeiro pensamento foi que algum animal tinha entrado ali, talvez um cachorro ou um gato perdido, mas não vi nada se movendo. Fiquei parado por um tempo, esperando que o barulho se repetisse, mas nada aconteceu. Voltei ao trabalho, mas o desconforto já estava instalado. A cada pá de terra que jogava de lado, aquela sensação de estar sendo observado parecia mais intensa. Olha, eu já trabalhei muitas noites ali, sozinho, e nunca tinha sentido nada parecido. Já enterrei mais de 100 corpos naquele lugar e nunca me ocorreu que eu poderia estar mexendo com algo que preferia ser deixado em paz. Mas naquela noite, era diferente. A escuridão parecia mais viva, quase como se as sombras tivessem consciência. Foi então que, bem no canto da minha visão, vi uma silhueta. Algo pequeno, agachado perto de uma das lápides mais antigas. Meu corpo congelou na hora, e por um segundo, fiquei ali, só encarando aquela forma imóvel. Não dava para ver direito, mas parecia uma criança, uma figura pequena, com o rosto virado para mim. Eu sei, parece loucura, mas juro que vi aquilo. Pisquei, esfreguei os olhos, e quando olhei de novo, sumiu. Voltei no dia seguinte, como sempre. A noite estava mais escura que o normal, como se as estrelas tivessem decidido tirar folga, e a única luz que eu tinha era da lanterna. Assim que entrei no cemitério, senti aquele ar pesado de novo, só que dessa vez, mais intenso. Fui caminhando até o local onde eu tinha que fazer o buraco pro enterro do dia seguinte. Enquanto cavava, comecei a ouvir algo estranho. No começo, pensei que era só minha mente pregando peças, mas aí o som ficou mais claro. Eram sussurros. No silêncio da noite, aqueles sons suaves e quase imperceptíveis me cercavam, vindo de todos os lados, como se o vento tivesse ganhado voz. Parecia que alguém estava falando baixo, quase como se estivesse conspirando. Parei de cavar e olhei ao redor, procurando uma explicação lógica. Talvez fosse o vento passando pelas árvores, certo? Mas o vento estava parado. Então me dei conta de que os sussurros não vinham de fora, vinham de dentro. Mais especificamente, de dentro do buraco que eu estava cavando. Minha espinha gelou na hora, e eu quase larguei a pá. Não sei explicar o que senti naquele momento, mas era como se eu estivesse violando algum tipo de regra não escrita ao mexer naquele chão. Me afastei do buraco, tentando me recompor. Respirei fundo, tentando me convencer de que aquilo era só cansaço, que eu estava imaginando coisas. Mas os sussurros continuaram. Não eram palavras claras, era mais como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, em um tom agitado. Com a lanterna trêmula na mão, aproximei a luz do buraco, tentando ver se havia algo ali. Nada. Apenas terra e um silêncio desconfortável, como se o cemitério inteiro estivesse esperando que eu fizesse algo. Me afastei devagar, sentindo que, a cada passo, os sussurros ficavam mais altos. Era quase como se aquelas vozes estivessem pedindo por atenção, clamando para serem ouvidas. De repente, uma das lápides ao meu lado fez um barulho seco, como se tivesse sido empurrada. Pulei para trás, com o coração na garganta. Nada se mexeu, mas o barulho tinha sido real. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas não tinha coragem de sair correndo. Era como se o próprio cemitério estivesse me observando, esperando para ver o que eu faria. Tentei terminar o trabalho o mais rápido possível, mas a cada vez que afundava a pá na terra, sentia que estava indo mais fundo em algo que não deveria. E os sussurros, eles não paravam. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para a pequena cabana do cemitério, onde guardo minhas ferramentas, a sensação de que algo estava errado não me largava. Ainda pensava na figura que vi,
ou achei ter visto, na noite anterior. Foi minha imaginação, repetia para mim mesmo, tentando afastar o medo crescente. Mas a verdade é que, trabalhando tanto tempo em um lugar como aquele, você começa a questionar sua sanidade de vez em quando. As histórias que ouve, as lendas que o povo conta, aos poucos, tudo isso começa a mexer com a sua cabeça. Resolvi fazer uma pausa, beber um pouco d'água e tentar relaxar antes de continuar. Já tinha cavado uns 2,5 metros para o enterro da manhã, mas ainda faltava um pouco mais. Quando voltei ao trabalho, o clima parecia ter mudado. Não estou falando de uma mudança no tempo, tipo vento ou frio, mas uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se eu estivesse respirando através de uma camada de algodão. E o silêncio era assustador. Não havia nem o som dos meus próprios passos, era como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração. A pá cortava a terra com dificuldade, como se algo resistisse a cada golpe. No começo, achei que tinha atingido uma pedra ou raiz, algo que não é raro encontrar cavando sepulturas. Só que a resistência era diferente, como se a terra estivesse se segurando, não querendo ser removida. Continuei cavando, ignorando a sensação estranha, até que a pá bateu em algo duro. Pronto, aqui está a tal pedra, pensei. Mas, quando me ajoelhei para olhar mais de perto, vi que não era uma pedra. Era uma pequena tábua de madeira, enterrada muito mais fundo do que deveria estar. Naquele momento, um calafrio subiu pela minha espinha. Aquilo não fazia sentido. A profundidade era muito maior do que qualquer caixão que eu já tivesse colocado ali, e a tábua parecia velha, bem mais velha que qualquer outra estrutura recente no cemitério. Limpei a terra ao redor com as mãos, devagar, tentando entender o que era. Conforme eu mexia, comecei a ouvir algo. Um som baixo, abafado, vindo de baixo da terra. Parecia murmúrios. Vozes distantes, sussurrando palavras que eu não conseguia entender, como se estivessem tentando falar comigo. Fiquei parado por um momento, com o coração disparado, sem saber se continuava ou se largava tudo ali mesmo e corria. Mas o som das vozes foi ficando mais claro. Era como se elas estivessem pedindo ajuda, implorando para serem libertadas de algum lugar. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida, mas algo me fez continuar. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Foi então que, sem aviso, a tábua se partiu sozinha, como se algo a tivesse quebrado de dentro para fora, e o som das vozes se intensificou. A tábua se partiu com um estalo seco, ecoando no silêncio sufocante do cemitério. Eu me afastei de imediato, cambaleando para trás, com o coração martelando no peito. No lugar onde antes havia apenas terra, agora se abria uma pequena cova, uma abertura escura e profunda, como se algo ali embaixo estivesse esperando para ser libertado. As vozes não eram mais sussurros. Elas preenchiam o ar ao meu redor, como se estivessem saindo direto daquela fenda. Eu podia ouvir claramente agora. Eram várias, em diferentes tons, umas chorosas, outras mais intensas, e todas pareciam desesperadas. Segurei a pá com mais força, como se aquilo pudesse me proteger de seja lá o que estivesse surgindo dali. Mas a verdade é que eu estava completamente impotente. Não sabia se continuava ou se saía correndo. No entanto, algo naquela abertura me puxava, como se eu tivesse que entender o que estava enterrado ali, o que estava tentando sair. Foi então que um cheiro forte de terra úmida e podridão começou a se espalhar. O ar ao redor ficou pesado, e minha cabeça girava com a intensidade do odor. Com a lanterna trêmula em mãos, iluminei o buraco. Não sabia o que esperar, mas o que vi não foi um caixão, nem ossos. Havia algo que se parecia com um tecido, uma espécie de manto velho, meio dissolvido pela terra, mas o mais estranho era o que envolvia aquilo. Havia símbolos gravados na madeira quebrada ao redor, marcas que eu nunca tinha visto antes, como se fossem algum tipo de feitiço ou ritual antigo. Foi então que entendi, o que estava enterrado ali não era apenas uma pessoa. Algo tinha sido aprisionado,
algo que nunca deveria ter sido libertado. As vozes ficaram ensurdecedoras por um instante, e eu caí de joelhos, com as mãos tapando os ouvidos. Era como se estivessem tentando invadir minha mente, uma mistura de dor e desespero. E foi aí que eu percebi, aquilo estava tentando me usar. Não eram só vozes aleatórias, eram espíritos presos, almas que, de alguma forma, haviam sido condenadas a vagar naquele cemitério, aprisionadas naquele pedaço de terra. Elas estavam tentando escapar, e eu era o canal para isso. Desesperado, tentei me levantar e correr, mas minhas pernas estavam pesadas, como se algo estivesse me puxando de volta. Comecei a gritar por ajuda, embora soubesse que ninguém estaria por perto àquela hora da noite. Foi então que senti algo me tocar. Uma mão gelada agarrou meu tornozelo, e, ao olhar para baixo, vi uma forma saindo da terra, um braço esquelético, coberto de trapos, tentando me arrastar para baixo. O medo me paralisou por alguns segundos, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Com um último grito de pavor, consegui me soltar e correr, deixando tudo para trás, a pá, a lanterna, e aquelas vozes que agora se transformavam em gritos de fúria. Não sei como consegui sair do cemitério naquela noite. Corri até meu carro e acelerei o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Durante dias, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, ouvia aquelas vozes, sentia aquela mão gelada me puxando de volta. Não voltei ao cemitério desde então. Pedi para ser transferido, e nunca mais passei perto daquele lugar. Mas, mesmo agora, anos depois, de vez em quando, no silêncio da noite, ainda ouço sussurros, como se aquelas almas ainda estivessem me chamando, esperando o momento certo para me trazer de volta. Até hoje, aquelas vozes e o toque gelado não saem da minha cabeça. E eu sei que, apesar de ter conseguido escapar, há algo lá que nunca deveria ter sido perturbado. Quem sabe, em uma próxima história, eu conte mais sobre as experiências bizarras que vivi trabalhando por lá. Se você curtiu esse relato arrepiante, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias assustadoras que vou compartilhar. Sempre tem mais por vir, e você não vai querer perder. Uma boa noite para todos, e fiquem com Deus.